Ok. Peço para todos desligarem os seus microfones. Se tiver alguma interferência de áudio aqui, pode ser também comigo aqui. Abaixa um pouquinho. Tá? Uma coisa que depois de vocês me respondem, se um de vocês depositar o dia 30 um valor de R$15 para a Caixa Econômica, eu estou procurando saber quem é que depositou. Não sei se foi um anjo, não sei o que aconteceu. Mas apareceu um depósito lá de R$15. Eu quero saber quem é que fez o depósito. Tá bom? Bom, vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos batendo muito na mesma tecla, que é essa questão de mundo superior e mundo de 1%. Por que nós estamos batendo muito nessa tecla? A gente vai bater bastante nisso, porque isso é fundamental para que a gente possa alcançar o propósito do eterno nas nossas vidas. E quando a gente começar a identificar em nossa vida diária essa questão do mundo superior e essa questão do mundo do 1%, nós vamos nos aproximar da correção, que é aquilo que o Eterno quer fazer em nossas vidas. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido aí, vai continuar trabalhando nesse sentido, e a interatividade é importante, vocês estarem falando conosco, estar participando, isso é muito importante. Ok? Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar hoje sobre a questão do exílio ao mundo superior. Dentro da mentalidade judaica, o exílio significa que o povo foi disperso para todas as nações, o povo judeu, e a partir dali há uma necessidade do retorno às suas terras. Isso é algo real? É algo real. Isso realmente acontece. E aconteceu e está acontecendo. Já está havendo um retorno do povo de Israel para as suas terras. Mas isso dentro de uma conotação espiritual tem uma visão que vai trazer para nossas vidas. Porque o exílio não é apenas esse ato físico que está acontecendo, mas é algo que está acontecendo no mundo espiritual. Ok? Todo mundo está me ouvindo bem? Então, eu quero abrir com um texto que está em Jeremias capítulo 29, 14. Vou ler aqui. Serei achado de vós, diz o Eterno, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Eterno, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, essa é uma palavra profética para os tempos, que isso já está acontecendo desde que Israel foi decretada como nação, já está havendo um retorno do povo de Israel para as terras. E dentro do mundo espiritual, está havendo um movimento espiritual de retorno também, isso dentro da espiritualidade. Então, a Kabbalah, ela vai lidar com isso de maneira muito forte. Ela fala do exílio espiritual. Então, nós vamos ver que essas figuras que acontecem são metáforas. Voltar para nós do exílio significa sair
de uma conotação do mundo de 1%, que é um mundo físico, é um mundo limitado, para começarmos a tocar no mundo superior. Então, a conotação espiritual para nós é essa. Haja vista, nós não somos judeus de uma linhagem sanguínea, onde identificamos uma mãe nossa sendo judia. Eu até respeito as pessoas, né, que ainda tem alguma linhagem lá na frente. E ela deve até buscar, no seu sentido da linhagem judaica, fazer o seu retorno. Mas, na maioria de nós não temos uma confirmação dessa aproximação dessa linhagem. Então, a conotação para nós é muito mais espiritual do que física. Hoje, tem muitas pessoas querendo voltar de qualquer maneira para Israel. Acreditam que a sua linhagem está há 4, 5, 6 ou 10 gerações. Tem uma convicção pessoal. Mas, como isso não é comprovado de uma maneira plena, cabe a nós interpretarmos o nosso exílio como um exílio espiritual, um retorno espiritual, não um retorno físico. Então, por isso está acontecendo, muitos aproveitadores estão aparecendo no ramo. Você vai ver pessoas cobrando por estudos para tudo, para cima e para baixo. Sabem que está acontecendo um movimento espiritual, não só físico, de Israel voltar, mas para aqueles que têm mãe, né, declaradamente uma mãe judia, nascido de uma mãe judia, como também esse movimento espiritual de retorno, que é a saída do mundo do 1%, um retorno para um mundo superior. Então, para nós que não temos uma linhagem declarada, né, nossa figura, nosso entendimento é de um retorno ao mundo espiritual, a um retorno ao mundo superior. Ok? Então, quando a Torá fala sobre terra de Israel e exílio, ela está falando sobre terra de Israel seria mundo superior, seria um retorno ao mundo dos 99%. Mundo onde a luz é plena, mundo onde há um governo do eterno. E quando ela está falando de exílio, é que nós precisamos sair dessa ação limitada, desse mundo pequeno que nós vivemos, onde nós vivemos apenas pelos nossos 5 sentidos. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse ínterim aí? Não? Quem já está há um tempo buscando o eterno vai confirmar isso. Independente de onde você estava, se você estava numa igreja católica ou estava dentro de uma igreja evangélica, ou se você não estava em lugar nenhum, mas tinha uma percepção. A gente percebia que o Eterno falava sobre algo chamado restauração, voltar ao Éden, sair da Babilônia. Ok? Lembram disso? Acredito que vocês devem ter ouvido muito falar isso. Então, na verdade, todo esse chamado do Eterno é para isso que nós estamos falando hoje. É um retorno às origens, a um retorno ao mundo superior. É viver uma vida debaixo da luz do Eterno. Então, a gente vai perceber, né, e a Cabala vai nos ajudar muito isso, a gente não ter discriminação. Porque a gente sabe de onde nós viemos. E aonde nós viemos, o Eterno falava conosco. E eu não tenho dúvida
que todo esse movimento, ele não é um movimento singular dentro de uma determinada religião. A gente respeita as religiões, mas a gente sabe que o movimento, ele é um movimento mundial. Ele é um movimento espiritual para todo ser humano. O Eterno está fazendo um resgate, não só no sentido físico do povo judeu. Sim, o povo judeu está no sentido físico para apontar para algo espiritual. Porque nós vamos perceber que toda vez que acontece algo com Israel, está acontecendo algo no mundo espiritual. Alguns profetas falam que Israel é o relógio do mundo. Quando acontece alguma coisa em Israel, você olhe para o mundo espiritual, porque está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Então, quando há um retorno do povo de Israel do exílio, onde eles estavam nas nações, e começam a retornar para a terra de Israel, isso é um sinal que está havendo uma operação do Eterno sobre todo ser humano, independente de religião, independente de raça, independente de país, há um movimento do Eterno de chamamento de retorno. Ok? Então, como isso acontece? Isso acontece de que maneira, né? Primeiro, a luz do Eterno ela vai operando sobre as vidas das pessoas. Nós estamos aqui hoje, né, por uma operação divina. Não é natural acontecer o que está acontecendo. Pessoas se reunindo, umas no Maranhão, outras em São Paulo, outras no Rio de Janeiro, se reunindo para buscar o estudo da Torá e da Cabala. Isso é uma operação divina. Então, como acontece o retorno? O retorno, ele tem duas maneiras de acontecer. Acontece através do estudo da Torá, um estudo... Não falo da Torá no sentido religioso apenas. O sentido religioso ele tem o seu mérito, mas o tempo é de estudar a Cabala, o tempo é de avançar para um entendimento mais profundo daquilo que o Eterno quer fazer. Então, o estudo ele vai nos conduzir a uma transformação de vida. E essa transformação vai nos levar ao propósito do Eterno, que é retornar ao Éden, fazer a restauração, sair da Babilônia, voltar ao mundo superior. Ok? E a segunda maneira é uma maneira não muito boa, né? Mas é uma maneira que o Eterno trabalha na vida de todas as pessoas. E essa maneira ela vem através de dificuldades, tristezas, dores, sofrimentos, né? Porque os nossos erros e as nossas dificuldades nos levam a sofrimento. Quando nos leva a sofrimento, nos leva a repensar quem somos. Por isso você vai ver pessoas assim que não estão conectadas a religião nenhuma, mas assim estão realmente sentindo que precisa acontecer algo. Algo está mudando na vida das pessoas. Hoje mesmo eu estava dentro do meu trabalho e uma pessoa que é minha chefe mesmo falou: como funciona isso, Jair? Ora eu estou alegre, ora eu estou triste. Porque eu mando mensagem falando: alegre seu domingo, alegre seu domingo. Eu estou triste, eu estou alegre. As pessoas estão percebendo que algo está acontecendo e que elas precisam sair daquilo que é como um exílio mesmo, uma prisão espiritual, onde as pessoas estão querendo buscar a luz de uma maneira plena, mas não sabem que é isso, e aí começa a sentir algo. Então isso está acontecendo no mundo de uma maneira geral. Ok? Tudo é um sinal do Eterno. Então são essas duas maneiras. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque estamos buscando através dos estudos.
Agora, o estudo, ele pode se transformar apenas num conhecimento. E se o estudo se transformar num conhecimento, ele pode vir a necessitar de uma dificuldade, de uma tristeza lá na frente para poder a gente retornar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Tá todo mundo vivo? Tá certo. Se quiserem falar, é só levanta. Eu não consigo ver todo mundo, não, gente, mas aí vocês abrem o microfone e falam. Tá? Alguns sábios falam que há um aprisionamento da alma no corpo. Mas o aprisionamento, na verdade, ou o exílio, como é dito, ele está numa dimensão da consciência. Ele não está numa dimensão corporal, mas sim a consciência. A consciência ela precisa ser transformada. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos trabalhar o nosso entendimento. Quando você estuda mais profundamente as Sefirot, não é o caso que a gente não vai estudar isso, as Sefirot é algo muito profundo, mas quando se fala de Éden, está falando de uma Sefirot chamada Biná, que também tem uma conotação de entendimento. Então nós precisamos voltar a ter entendimento, precisamos ter consciência. E o que vai fazer isso é o nosso estudo, é o nosso trabalhar. Ok? Então, o que é esse aprisionamento? O aprisionamento é viver pelo mundo do 1%. Um mundo do 1% é um mundo em que você está limitado aos seus 5 sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, né? Aquilo que você exala e prova. Então, nós precisamos sair, não sair desse mundo. Sair desse mundo não é a palavra mais exata, mas sair do exílio que esse mundo traz. Esse mundo dos 5 sentidos é um mundo muito limitado, onde você não consegue provar das coisas de Deus porque você vive para si próprio. Você toca nas coisas para satisfazer os seus desejos. Você come determinada coisa para satisfazer os seus desejos. Você vê as coisas boas para satisfazer os seus desejos. E assim vai por diante. Então, é um mundo limitado. É um mundo em que a gente faz uma parte, que é receber. Mas a gente não faz a outra parte, que é adentrar no mundo superior, que é o mundo da doação. Ok? No Novo Testamento, né, se assim podemos falar, Novo Testamento não é muito bom, mas é um texto do chamado Novo Testamento. Tiago ele fala que precisamos ter uma mente esclarecida. Muitas pessoas falam assim, rasga o Novo Testamento. Não é bem assim. Existem muitos textos cabalísticos. Muitos homens que estiveram na época de Yeshua voltamos? Deu uma caída aí. Já você estava começando a falar de Tiago quando caiu aqui para mim. Caiu, mas voltamos. Até antes, quando você começou a falar... Então, não devemos rasgar o Novo Testamento. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo no ar? Tá ok. Eu acho que fui eu que caí mesmo. Eu estava falando sobre a questão de Tiago, que Tiago, como outros que viveram naquela época de Yeshua, eram pessoas que
tinha muita conotação cabalística, tinha muitos estudos. Então, dentro do Novo Testamento, existe algumas palavras que são palavras assim, que nós devemos levar em consideração. São palavras muito fortes e muito cabalísticas. E que você vai estudar os livros cabalísticos, você vai reportar a essas palavras. Isso não significa que o Novo Testamento não esteja adulterado. Ele está adulterado, não tenha dúvida disso. A gente sabe disso, que ele está adulterado. Mas existem palavras interessantes. Nós não podemos pegar e rasgar simplesmente sem tentar compreender algumas palavras de homens muito bons que passaram por aquela época. E Tiago, ele fala sobre uma mente esclarecida. E você pega o texto do que Tiago fala sobre mente esclarecida, dentro do original, significa uma mente governada por raios de luz. Então, você vai ver que aponta para um tempo de saída do exílio, que as pessoas precisam ter uma mente que é governada por raios de luz, uma mente que ela tem a consciência transformada. Ok? Então, se nós temos essa consciência transformada, nós começamos a nos aproximar. Por isso, a gente está batendo muito na tecla da questão da saída do exílio. Precisamos sair do exílio. Ok? Então, esses raios de luz é o mundo superior. Nós precisamos estar governados pelo mundo superior. Nós não podemos estar debaixo do apego do mundo físico, do mundo que nós tocamos. Então, o propósito do eterno, nós estamos vivendo esse propósito muito forte. O propósito do eterno é nos retirar do exílio e nos conduzir ao mundo superior. E aí nós vamos falar de Éden, nós vamos falar de restauração, nós vamos falar de sair da Babilônia, nós vamos falar de ir na direção do mundo superior e assim sucessivamente. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, como os mandamentos da Torá podem nos ajudar? Nós não podemos desprezar os mandamentos. Os mandamentos, eles podem nos ajudar. Embora nós temos que ter muito cuidado. Nós podemos fazer da Torá uma tradição, como podemos fazer da tradição uma Torá. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou tentando transmitir. Você fazer da Torá uma tradição é algo sem vida, morto, sem o propósito do que a Torá tem. Você fazer a tradição de Torá é que, embora você, dentro da tradição, não seja todos um mandamento, mas por estar conectado em vida, você pode transformar ela em uma Torá. Ou seja, guarde isso para vocês, gente. Torá é aquilo que te conecta com a luz. Se algo que você faz não lhe conecta com a luz, isso não é mais Torá para você, é tradição. Ok? A Torá, ela é um elemento de ligação. Precisa haver algo muito forte para poder a gente encontrar a luz na Torá. Então, é justamente nesse sentido que a Torá ela vai nos ajudar. Como a Torá pode nos ajudar
alcançar o propósito, porque o propósito é totalmente espiritual, o propósito não é físico. Tá? Então, a fisicalidade dos mandamentos não tem por propósito domar o seu corpo. Ou seja, fazer de você uma pessoa nula. Muitos pegam a Torá e pegam a fisicalidade do mandamento e se anula por completo. Ok? O propósito não é esse. Nós não podemos nos anular por completo, porque somos desejo. Nós precisamos receber sim, porque o Eterno nos criou para receber. E você tem que ter desejo sim, você pode ter desejo sim. Você pode ter desejo de sair, você pode ter desejo de comer uma boa comida, você pode ter desejo de ter uma boa roupa, de ter um bom carro, de viajar. Você pode ter todos os seus desejos. Isso é muito importante, porque muitas vezes a conotação religiosa ela nos mata, nos faz nulos e traz o mandamento num sentido de peso. E aí você deixa de ser quem você é. Então, o mandamento ele vai nos ajudar, mas não de uma maneira que nos anule, né, por completo. Nós vamos lidar com o nosso desejo de uma maneira diferente. Então, o propósito dos mandamentos, então, não é anular o nosso corpo, é mudar a nossa consciência. Se você pegar os mandamentos e começar a estudar eles, você precisa ver o que está por trás, o que ele quer transformar na tua vida, na minha vida, na vida de cada um. Então, ele colabora para uma mudança dos nossos desejos. Certa vez eu fiz essa pergunta até para o Rabino Ariel, né? E aí eu coloquei isso. O Rabino Ariel eu fiz essa pergunta. Os mandamentos têm o objetivo, todos os mandamentos, eu falei assim, todos os mandamentos têm o objetivo de mudar a nossa consciência? Aí ele ainda respondeu, ele é uma pessoa muito simples, ele falou, Jair, eu não sei se todos, mas que tem por objetivo isso, é verdade. Então, por isso que se você fizer o mandamento de uma maneira apenas tradicional, não vai haver transformação. Depois então aí caiu já. Já, travou aqui para nós de novo. Oi? Travou aqui para a gente de novo. Você falou do Rabino Ariel, aí você falou, então, aí travou. Peraí, repete aí porque eu não ouvi o que você falou. Repete aí, Rando, onde eu parei? Vocês não ouviram? Eu não estou escutando muito bem, não. Oi, de novo. Tá ouvindo aí? Não, eu parei de falar. Você falou que conversou com o Rabino Ariel e os mandamentos, né, da mudança da consciência. E aí, quando você falou, então, travou. Aí você parecia que ia entrar em outro assunto, falou, então, aí caiu. Ok. Eu fiz essa pergunta para o Rabino Ariel. E aí falei com ele, eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber se todos os mandamentos da Torá têm um propósito de mudar a nossa consciência. E aí ele me respondeu, né, na simplicidade dele, ele falou, olha, Jairo, eu não sei se todos, mas eu sei que eles têm um propósito de mudar a nossa consciência. Então, se nós, por exemplo, estivermos fazendo os mandamentos apenas num sentido tradicional, isso não vai trazer o propósito do mandamento, que é a mudança de consciência.
Então, o grande trunfo do mandamento é nos ajudar e nos conduzir a uma mudança de consciência, uma mudança do nosso desejo. Então, nós precisamos estar bastante atentos, porque eu volto a falar, Torá é aquilo que conecta você com a luz. Se determinada circunstância você está fazendo por fazer, você mesmo vai ver que não traz luz. É melhor rever. É melhor pensar. E a história que muitas vezes a religião conta, que se você não fizer determinado mandamento, você vai para o Guerrinã, ou você vai para qualquer lugar, isso é intimidação apenas. De fazer com que a pessoa siga como um boneco no sistema religioso. Na verdade, o que o Eterno quer é um amor pelas coisas dele. E ele quer, através dos mandamentos dele, nos conduzir a isso. Pode falar uma palavrinha? Pode falar. Travou. Pode falar. Já. Não te ouço. Eu queria fazer um comentário até de algo que eu vi bem Tá falhando demais. recentemente, né? E eles falavam que, dependendo da fé atual, como cada um entende, né? Castigo eterno. Deu uma caída aí, Rando. Volta de novo. Você vai pro inferno e até sabe, você vai ser recompensado no céu, assim, assado. Muito foi imposta, foi, né, incentivada como maneira de deixar as pessoas com medo, principalmente as pessoas em informações, mas deixar elas num estado de, como é que eu vou dizer? Submissão. Num estado de submissão. Eu não vou me rebelar, eu não vou correr atrás dos meus direitos, porque senão eu posso ser castigado, eu tenho que aceitar. Devia te trazer paz, alegria, do que deveria fazer você crescer como pessoa, né? Fazer você, né, cada vez andar mais para frente, buscar ser uma pessoa melhor, e você acaba colocando você num espaço quadradinho ali para você viver ali a sua vida, criar seus filhos ali. Eu pouco te ouvi, Randro, porque caiu aqui umas 2 vezes e eu não sei se as pessoas te ouviram. Vocês ouviram o Henrique? Alguém ouviu o Henrique? Tá travado, não tá? Caiu de novo. Fecha aquela porta. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não quer que eu repita? Todo mundo me ouviu. Se quiser, depois te falo pelo WhatsApp. Fecha a porta, Débora. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora tá ouvindo agora? Todos me ouvindo, né? Bom, tenta voltar a falar, Randro, que eu não sei se... Os outros te ouviram? Ou só eu que não ouvi o Randro? A internet hoje não está muito legal. Então, Jairo, mas todo mundo ouviu, pelo que eu entendi, mas parece que é a sua internet que está caindo bastante, né? Eu sei. Vê se você está com mais alguma coisa conectada aí que pode estar roubando aí muito do... É a minha internet que está mesmo caindo muito.
É a minha internet. Você que sabe como eu critico o sistema, então para você nada seria novidade do que eu... Aham, assim, eu peguei um pedacinho, né? Mas se as pessoas ouviram, tá legal. Voltando a falar sobre isso, essa questão do amedrontamento, de falar para você que você vai para o Guerrinã, na verdade, quando você não cumpre determinado mandamento, você deixa de conectar. É isso. Não existe essa relação de vai para o Guerrinã, vai para o inferno por causa de uma determinada coisa. Isso é algo de opressão em cima do povo. Nós precisamos... De onde vem esse ensino, Jair? Oi? De onde vem essa doutrina de se o cara não faz determinado mandamento, ele vai para o Guerrinã? Isso é sistema religioso. O sistema religioso... Eles inventaram isso. O sistema religioso, ele vem trazer um amedrontamento das pessoas para que elas possam cumprir segundo aquilo que o sistema determina. Mas, na verdade, a Cabala, ela vem trazer um entendimento sobre os mandamentos e o propósito do eterno. E hoje, a maioria dos rabinos, eles já têm uma visão muito modificada em relação a lidar com os mandamentos, a não ser aqueles que são muito rigorosos na área da religião. Então, a religião, ela caminha para isso. Isso é um mecanismo religioso. Eu já vi rabinos falando que toda religião ela busca clientes. O que seria cliente? Pessoas que apenas obedecem aquele mecanismo e não conseguem e não vão ser o que elas são. Simplesmente obedecem. E com o tempo elas começam a ver que elas estão mortas. E, na verdade, a Cabala ela vem falar para você que você precisa ter conexão com a luz. E a conexão com a luz, ela envolve uma mudança de consciência. Então, precisa haver uma comunhão entre mente, coração e atitude. Se você não tiver a tua mente conectada com o mandamento, conectada com o coração, conectada com a atitude, você não consegue conectar com a luz do eterno. Não tem mudança de consciência. Por isso você vai ver as pessoas fazendo repetidamente coisas e falando assim, não sei por que eu faço, não tem vida. Ah, mas porque só me disseram para fazer. E que me disseram para fazer e que isso vai me trazer vida. Não traz vida. O que traz vida é uma comunhão de coração, mente e atitude. Ok? São palavras que, dentro da religião, não seriam aceitas. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então o propósito dos mandamentos, para nos ajudar, é transformar o nosso desejo, a nossa maneira de ver a vida. Vamos dizer assim, o Shabat. Shabat, o Eterno manda a gente cumprir o Shabat. Mas se você pensar um pouquinho, por que nós temos que parar? Um dia parar. Porque, na verdade, se nós nos permitirmos viver uma vida comum, nós vamos viver uma vida no 1%. O nosso tempo passa a semana e se esgota. E não conseguimos, em hipótese alguma, nos dar para o eterno. Porque o nosso desejo é só para nós. Quando começamos a compreender o Shabat, que é parar um pouquinho e falar, poxa, meu tempo não é só para mim. Meu tempo não é só para o meu trabalho, para a minha diversão, para a minha família. Meu tempo precisa ser para a luz do eterno também.
para cuidar da minha vida espiritual. Quando você começa a ver o Shabat dessa maneira, você começa a mudar a tua consciência. Você começa a entender qual é o propósito que o Eterno quer te conduzir. E aí, o Shabat passa a ser muito mais do que apenas um dia, mas uma elevação, uma mudança de mente em relação a tudo aquilo que você estava aprisionado. Já saímos do exílio de uma circunstância e passamos para um mundo superior. E isso vai ser uma sequência nos mandamentos. Nós precisamos encontrar a luz nos mandamentos do Eterno. Ok? Tema bem polêmico, mas é muito bom. No mundo físico, as pessoas podem se aproximar uma das outras, ainda que sejam completamente diferentes. Mas no mundo espiritual, precisa haver equivalência de forma. A pergunta é, por que o Eterno quer nos levar ao mundo superior? Porque receber é muito bom, não é, gente? É muito bom receber. Só que o Eterno, ele tem algo muito maior para nos dar, além de receber. O maior prazer que um ser humano pode encontrar na vida espiritual é o ato de doação. Por isso o Eterno não tem carência. O Eterno é doador. Ele jamais vai tirar de nós o desejo de receber, porque ele é o nosso doador. Ele vai continuar nos doando, mas ele quer que nós provemos de quem e como ele é. E a maior alegria, o maior prazer numa vida espiritual é quando você começa a compreender isso, não só receber, mas você começa a se doar. Ou para um outro, ou para o Eterno. A relação vai ser sempre essa. Ou você vai se doar para um outro, ou para o Eterno. Por isso, você vai ver a Torá falando de amar uns aos outros como a ti mesmo. É o ato de doação que você começa a experimentar. Então, o Eterno nos deu um monte de mandamento. Um monte. O Eterno quer nos levar ao mundo espiritual, quer nos tirar do exílio. Por que isso? Porque Ele quer que nós provemos do melhor prazer, do maior regozijo que tem um ser humano. Cada vez que nós provemos assim, coisas simples, no dia a dia, quando você abre mão de algo que tu queria tanto em prol do outro, a gente percebe que uma luz brilha de maneira mais forte. Mas quando a gente quer receber de uma maneira plena só para nós, a gente recebe a luz, mas a gente vê que ela vai embora rápido. Ok? Perguntas? Vou contar uma história aqui que eu separei. Pode falar, Randa. Falar. O Wilson, ele perguntou em determinado momento onde surge essa história de Guerrinã, né? Como isso aparece. Isso aí remonta aí, sabe, os primórdios mesmo da humanidade, quando você tinha a figura dos reis, né? Que eles se diziam os emissários de Deus. O próprio faraó do Egito, né? É uma representação disso, né? Ali que está descrito no livro de Êxodo, da Torá. Então, eles têm essa coisa assim do rei, o emissário de Deus. E aquele que desobedece o rei, ele vai ser castigado eternamente. Então, é uma coisa que vem muito antiga. Quando há o exílio do povo judeu na Babilônia,
um pouco desse paganismo que existia, dessas outras religiões, ele se mistura um pouco com o judaísmo. E principalmente quando surge o cristianismo, isso ganha muita força, né? Principalmente porque o cristianismo que nós conhecemos, né, ele não tem nada a ver com o que o ensinamento de Yeshua e dos discípulos dele, não tem nada a ver. O que a gente aprende é realmente, né, é um instrumento de controle, de domínio criado, né, agora não me lembro o nome, né, já do declínio do Império Romano, Constantino. Sim. Né? Mas a ideia vem muito, muito lá atrás. E uma das religiões que eu sei que tem muito isso, que influenciou parte do judaísmo, chama Zoroastrismo. E é uma religião persa, né? E a Pérsia foi uma das nações que dominou o povo judeu e influenciou, né? Acabou influenciando a cultura e a religião judaica. Maravilha. Ótima colaboração aí. Trazendo todo o contexto e a gente vai ver que nós viemos de uma linhagem, né, desde o passado, e a gente acaba obedecendo e seguindo apenas porque estamos em determinada circunstância da religião. Bom, eu vou contar uma história aqui que eu separei, que eu achei interessante, e essa história reflete algo em relação ao exílio e em relação ao mundo superior. Nós não podemos nos contentar com a vida que estamos vivendo, porque tem algo muito melhor para nós, algo muito mais profundo. Tá? Então, dentro de uma visão dessa, a história diz assim: era uma vez um príncipe que vivia em um grande palácio, cheio de tesouros de todos os cantos do mundo. Tinha tapetes persas, tapeçaria francesa, mesas talhadas à mão e as mais belas pinturas da Europa e da Ásia. Os aposentos estavam abarrotados de bandeja de prata, orquídeas e buquês de flores exóticas. Mas havia um problema. Existiam venezianas fixadas nas janelas, completamente fechadas. E por isso nenhum único raio de sol penetrava o palácio. E ele permanecia em uma constante escuridão. O grande problema era que o príncipe ignorava a abundância da vida que o rodeava. Um dia, um servo muniu-se de coragem e perguntou ao príncipe por que ele morava em um palácio tão escuro, como a noite mais negra. E o príncipe ficou atônito com o que ouviu. Ele não percebia que o palácio dele estava em escuridão. Ele não tinha ideia que havia outra alternativa para uma vida melhor. Com alegria, o servo abriu as venezianas do palácio pela primeira vez e, de repente, o príncipe pôde ver a beleza e a abundância por toda parte. Elas haviam estado ao seu alcance o tempo todo, só que ele não tinha sido capaz de enxergá-los. Bom, essa história ela vai refletir uma realidade que acontece em nossas vidas. A gente se contenta muito com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que temos. Mas, quando nós começamos a mudar o nosso entendimento, a nossa consciência, é como venezianos estivessem fechados e começam a se abrir na nossa vida. Os nossos olhos se abrem. Nós começamos a perceber que há um mundo melhor. E esse mundo está muito próximo de nós. É um mundo paralelo. É um mundo superior. Então, essa história vem mostrar que nós não devemos nos contentar com o exílio. Nós precisamos realmente, assim, estar buscando a compreensão de tudo aquilo que nós estamos fazendo para poder transformar a nossa vida numa verdadeira Torá. Uma verdadeira conexão. Ok?
O que nós queremos incentivar é que nós devemos sair dessa dimensão inferior. Há realidades espirituais maiores para nós. Nós somos privilegiados porque o Eterno quer nos conduzir a esse Éden, a uma realidade nova, mudando de consciência e trabalhando nos nossos desejos. Bom, prova que existe um mundo espiritual. Sonhos, visões, intuições, criatividades, inspirações, elas fazem parte do mundo dos 99%. Eu não sei se vocês já perceberam que o Rabino Ariel, ele toca muito na questão da criatividade. Eu já vi ele umas 2 ou 3 vezes falando, se vocês têm algo que vocês planejam, criaram, têm uma ideia diferente, traga para mim, mostre para mim. Até o Wilson falou para mim que tinha uma ideia de fazer um quadro. Eu falei, Wilson, fala com o Rabino. Por quê? Porque toda criatividade, ela é uma conexão com o mundo espiritual. Você vê, por que esses cientistas, esses mestres descobrem coisas fabulosas? E não estão na religião. Conectaram com algo do mundo superior. Então, existe algo muito maior. Quando a gente adormece, a Torá fala que nós entramos no mundo superior. E a gente vê que os sonhos são impressionantes. Sonhos, visões são impressionantes. E quando nós acordamos, existe um momento, uma linha muito tênue entre o sonho e a realidade. E quem está muito conectado com o sonho não tem vontade nem de voltar. E sente tristeza quando acorda e vê que saiu daquele momento tão inspirador. Então, as inspirações, os sonhos, as visões, isso é algo que precisa ser buscado, sim. Porque isso faz parte do mundo superior. Faz parte da conexão. Faz parte de que realmente há um mundo que nós podemos alcançar. Mas aí a gente vai ter que trabalhar em nossas vidas. Perguntas? Já estou terminando já. O mundo espiritual é a semente de todas as coisas. Se conseguirmos entrar neste mundo e atuar com equivalência de forma à luz, certamente acontecerá mudança em nossas vidas. Então, esse mundo espiritual é muito importante. Equivalência. Por que equivalência? Porque nós precisamos nos aproximar de quem é o Eterno. E o Eterno é o quê? Doador. Se nós não formos doadores, nós estamos separados. Nós estamos em polos diferentes. Ele é doação e nós somos recepção. No mundo espiritual, para você se aproximar da luz do Eterno, você precisa ter equivalência com Ele. Você precisa se aproximar de quem Ele é. Por isso, a figura que a Bíblia traz sempre para a gente de que nós precisamos ser como Deus. Precisamos ser como Ele é. Então, a Cabala está nos ensinando a fazer o caminho de retorno. Nos aproximarmos da conexão com a luz. Ok? E quando nós nos tocamos nessa semente, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Então, enquanto a gente vive aqui pelo mundo nosso, a gente vai ter tristeza, dor, angústia, ansiedade. Essas coisas, tristeza, dor, angústia, ansiedade, medo, depressão, são sinais que nós estamos vivendo pelos nossos 5 sentidos. Estamos vivendo apenas pelo mundo do 1%.
E o Eterno quer nos levar para um mundo maior. Um exemplo que eu tirei aqui é como um braço diante de uma luz, tem a sombra. Se você tocar na sombra, nada acontece, não muda o curso. Toca na sombra, não muda o curso, mas se tu toca no braço, o curso muda das coisas. Então, tocar no mundo superior é tocar no curso da vida, é mexer com o mundo físico. Porque o mundo físico e o mundo espiritual, eles estão interligados. O que precisa é nós acessarmos ele através da equivalência de igualdade com o Eterno. Ok, gente? Já, Diga. já. Pode Uma falar. pergunta aqui, que me veio agora, eu queria tirar essa dúvida contigo. Suponhamos, né? Todos nós temos uma missão aqui, certo? Eu creio dessa forma, né? A gente veio com um propósito de elevação espiritual, né? De nível de consciência. Hoje eu entendo que ser espiritual não é ser emocional, é ter a consciência elevada, né? Saber entender as coisas, o propósito das coisas. É ser espiritual. Aí o sujeito, ele morre, certo? E ele não completou, digamos, não chegou no seu nível 100% de maturidade, de mentalidade, digamos assim, a parte espiritual. Aí morreu. Esse espírito volta, tipo, como se fosse uma reencarnação, algo dessa forma para ele completar a sua jornada. Ou não, vai entrar nessa área aí, porque eu tenho minha dúvida, eu quero tirar o que está mais à frente desse negócio aí, entendeu? Vai lá. Bom, pelo menos ninguém voltou para dizer se aconteceu, né? Até hoje ninguém voltou. Ô Wilson, eu não sei te dizer se isso acontece. Eu sei que há estudos dentro do judaísmo e dentro da Cabala que falam que acontece isso. Que aquilo que você passou por aqui, você leva como nível de consciência. Mas outro dia eu estava conversando com a Silvia isso. Tem coisas muito loucas que se falam dentro da Cabala e dentro do judaísmo. Eu não sei. Aquilo que eu não sei, eu respeito e faço o meu papel. Acho que o importante para nós é fazermos o nosso papel aqui. Porque as coisas acontecem aqui. Faça como se fosse a tua única vida. Eu acho que a gente deve viver como se fosse uma vida única. Se isso vai acontecer, se vai haver uma reencarnação, não tem como saber. Não existe provas. Se você vê dentro da linhagem judaica mesmo, existem muitas ramificações, cada um fala uma coisa. Um pensa que sim, outros pensam que não. Coisas muito doidas. Não, eu acredito assim, para nós, se o Eterno não revelou, as coisas ocultas pertencem ao Eterno. As reveladas pertencem ao povo dele. Revelou? Baruch Hashem. Não revelou? A gente faz o melhor aqui. Nós estamos aqui para a nossa jornada. E a nossa jornada é buscar essa ascensão ao mundo superior. Eu tenho convicção que se você ou qualquer um de nós fizermos essa jornada bem feita, eu não tenho dúvida que nós vamos pelo menos alcançar o propósito que viemos aqui. Então eu penso dessa maneira. Ok? Mais alguém quer falar? Vamos terminar então?
Baruch Hashem? E quem quer a reflexão hoje? Não, hoje eu não... Se alguém tiver alguma reflexão, eu acabei não convidando ninguém. Mas tem alguém que quer trazer uma reflexão? Nós temos uma visita aqui, ó. Vem cá, vem cá. Nós temos uma visita aqui que vai aparecer aqui, ó. Olha só, gente. Olha quem está aqui com a gente, ó. Vieram aqui para nossa sucar. Isso aí é... Estou com vergonha aqui. Viu, Kátia? Aí, ó. Viu quem está aqui? Já passa a bola. Pede para ele fazer a reflexão. Ah, tá. É o Maurinei, pede para o Maurinei fazer a reflexão. Ele falou que está fazendo só flexão, só. Reflexão ele não faz mais. Só quer emagrecer ele. Eu sei. Legal, gente. Então, vamos continuar aí nessa empreitada nossa aí. Um abraço aí a todos, tá? Shalom. E qualquer coisa que vocês precisarem conversar ou comigo ou com a Silvia, né? Tem o Zap, as portas estão abertas aí. Tá ok? Gente, essa é a Gisele e o Maurinei que estão aqui, hein? Quem não conhece... Eu não apresentei para o Wilson, para Tamires, para o Johnny. Gisele e Maurinei. Tá aqui. Ok. Tá bom? Oi! Alguém depositou no dia 30 de vocês aí? Jairo, foi 29 o depósito lá que eu te falei, foi 29. 29? Foi 29. Tá bom, então. Um abraço aí, gente. Shalom. Shalom, shalom! Shalom, shalom, shalom para todos. Um abraço. Shalom, shalom, shalom a todos. Beijo. Beijo!